Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia, tá? Com ele eu tenho dois intuitos. O primeiro intuito é um vídeo de autoaprendizagem para um curso de pós-graduação em arte e educação intermediática digital, tá? E o segundo intuito é ajudar aqueles que têm um pouquinho de dúvidas sobre fotografia, deixar para eles algumas dicas e, em específico, uma câmera de ação, tá? Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar é com relação à diferença da câmera de ação para uma câmera de celular. Então, eu tenho aqui uma câmera de ação. Essa câmera de ação aqui é SJK-N20, tá? Qual que é a diferença dessa câmera de ação aqui para a câmera que está gravando esse vídeo, que é uma câmera de celular? Bom, o primeiro ponto é o ângulo da foto, tá? A foto tirada por essa câmera, ela é bem mais ampla, tá? Ela pega um ângulo bem maior. Depois, posteriormente no vídeo, eu vou colocar para vocês uma foto tirada do mesmo lugar por essa câmera de ação e pela câmera do celular. Já a câmera do celular, ela pega um ângulo bem mais restrito, tá? Outro ponto bastante interessante que diferencia os dois, tá? As duas câmeras, é com relação a essa caixinha aqui. Essa caixinha, ela é aquática, tá? E ela pode ir até 30 metros embaixo d'água. Então aqui é a câmera e aqui é a caixinha dela, que permite pra gente boas fotos e vídeos subaquáticos, tá? Então tá aí uma pequena diferença entre os dois tipos de câmera, tá? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é com relação a algumas dicas básicas de fotografia, tá? O primeiro ponto que eu quero mostrar e falar para vocês é com relação a conhecer bem o aparelho que você vai utilizar. Por exemplo, eu comprei essa câmera aqui para mim utilizar numa viagem que eu ia fazer, que eu ia utilizar fotos aquáticas, também fotos da questão em lugares históricos, tá? Então o que eu fiz? Testei em casa, testei à noite, para ver se eu conseguia entender o máximo sobre ela. Para quando eu precisasse realmente utilizar num bom ambiente, para a viagem que eu ia fazer, eu soubesse tudo sobre ela, tá? Então, utilizem bastante antes do objetivo principal, que é aquela fotografia, ou aquele ambiente, ou aquele lugar que você vai visitar, tá? Conheça o aparelho que você vai utilizar, seja uma câmera de ação, seja um celular ou outra câmera, tá? Outro ponto interessante com relação às dicas de fotografia é a luz ambiente. Você precisa de uma boa luz ambiente. Como que você vai conseguir essa boa luz ambiente? Normalmente em lugares abertos, tá? E em dois períodos do dia, o nascer e o pôr do sol. São os dois períodos do dia que você vai conseguir uma melhor luz ambiente que vai dar aquele tchan na sua fotografia, tá? Outro ponto bastante interessante é a regra dos terços. Essa regra dos terços, que se você for pesquisar sobre fotografia, ela está em todo lugar. A regra dos terços é o seguinte: você vai traçar duas linhas verticais, duas linhas horizontais e vai ter 4 pontos ao meio. Você vai utilizar o seu objeto em um desses pontos, tá? Por exemplo, eu quero fotografar a pessoa, então eu vou colocar o rosto da pessoa, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Que aí dá um maior destaque àquele objeto que você está fotografando. Pode ser uma pessoa, pode ser uma árvore, pode ser um objeto, tá? Então utilize essa regra dos terços, que ela é bastante interessante, ela dá um foco maior àquele objeto que você vai estar fotografando. Outro ponto interessante é que quando você for fotografar pessoas, tente utilizar de movimentos e ações espontâneos, quando a pessoa estiver sorrindo, quando estiver mexendo no cabelo, quando ela estiver andando. Então, essas fotos, esses movimentos e ações espontâneas da pessoa e você fotografar ela, vai ser bastante interessante, tá? Penúltima dica que eu trago para vocês é se você estiver sozinho, tá? Sozinho ou sozinha. Por exemplo, eu costumo bastante viajar sozinha. Então, o que eu dou dica para vocês? Invistam em objetos que vai te fazer fotografar sozinho o ambiente em que você estará junto, tá? Dois objetos que eu dou a dica: o pau de selfie, tá? E o pau de selfie, quando eu digo pau de selfie, gente, não é para aparecer lá o pau, aquela coisa horrorosa, não. Você configura o pau de selfie,
Coloca o ângulo, testa ele para que ele não apareça junto à fotografia, para não ficar aquela coisa horrorosa, aquele pau feio, horroroso, não, tá? Então, o pau de selfie, você configurando ele para que ele não apareça, fica bastante interessante. E o tripé. Eu tenho um tripé que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, um tripé que ele é móvel, então eu configuro ele, dá para me colocar em alguns espaços e ele é bastante interessante. Então, quando eu utilizo a câmera de ação que pega um ângulo bem maior, eu coloco o tripé no chão e ele consegue tirar foto de mim e do ambiente que está atrás, seja um prédio, seja uma casa histórica, seja uma paisagem linda, tá? Então dá para o tripé, então, bastante interessante, esses dois objetos, tá? Você vai viajar sozinho ou sozinha, invista nesses dois objetos, certo? Claro que às vezes uma pessoa pode tirar foto para você, você pode pedir, só que às vezes até fica pior do que você tirar sozinho, tá? E o último ponto de dica que eu falo para vocês é com relação à edição fotográfica. Gente, quando você vê aquela foto linda, maravilhosa, lá no Instagram, que tem aquele belíssimo pôr do sol, ou a lua ali, deslumbrante, gente, aquela foto teve edição. Praticamente toda foto linda e maravilhosa que você vê no Instagram, ou em outro, ou no Google, tem edição fotográfica. Então, invista nisso, procure aplicativos que vão te auxiliar nisso, nessa edição. Vou falar para vocês um pouquinho sobre edição fotográfica posteriormente, mas eu utilizo muito o Lightroom, o Snapseed, então são aplicativos que vai te dar uma boa edição fotográfica. Quando eu falo edição, não é para fazer nada mirabolante não, né? Alterar, colocar aquela cor extremamente escandalosa, ou não, é para dar aquela harmonizada ali naquela fotografia que você tirou, colocar alguns pontos que você queira em destaque, algumas características desse tipo, tá? Vou estar falando para vocês agora um pouquinho de edição fotográfica, tá? A gente vai estar utilizando aqui o aplicativo Lightroom, tá? Vou abrir ele. Aqui está o aplicativo. A gente vai adicionar uma coleção. Colocar SJCam. Todas as fotos aqui selecionadas foram utilizadas, foram tiradas pela SJCam M20, tá? Aquela câmera pequenininha que eu falei para vocês, que é uma câmera de ação. Tá? Vamos selecionar aqui as fotos. Às vezes demora um pouquinho para as fotos serem carregadas e adicionadas na coleção. Vamos abrir aqui a primeira já. Olha, então, com relação às fotos tiradas por essa câmera, vocês podem perceber que a qualidade é muito boa, só que eu acho as cores um pouco escuras. Então eu faço a edição nessas cores. Aqui embaixo vocês vão ver, tem seletivo, cortar, pré-definições, claro, cor e efeitos. Qual dessas configurações que a gente vai estar editando? Esse claro, tá? A gente vai em claro, tá? Vamos aqui na opção alto, que automaticamente vai mudar a tonalidade das cores. Então aqui, ó, tem algumas mudanças na exposição, contraste, realce, sombras e no caso aqui o preto, tá? A gente achou que a cor ficou boa, ficou mais claro, ficou mais interessante a foto? Ok, vamos para a próxima. Aqui mais uma vez, opção claro, vamos em alto. Achei que aqui ficou um pouco exagerado, ficou extremamente claro, tá? Então a gente vem aqui na exposição e a gente dá uma melhorada, tá? Aqui ficou mais interessante, não ficou tão claro, mas ficou uma cor bem mais interessante que no primeiro caso, que estava bem escura, mas também não ficou estourado, certo? Voltamos lá para a próxima. Mais uma vez, claro, alto. Ficou extremamente bem essa cor, essa tonalidade. A fotografia ficou muito mais bonita, tá? Então, aqui, ó, ela com a opção claro em alto, voltou. Olha a diferença, para vocês entenderem um pouquinho dessa diferença que eu falo na tonalidade das cores, tá? Aqui, mais uma vez, claro, alto. Aqui, como que ficou depois da edição, antes da edição, tá? E por fim, essa última fotografia, também utilizando a opção claro, alto. Então aqui, editada, antes de editada, tá?
Então, eu quis ensinar nesse pedacinho aqui de edição fotográfica, eu queria mostrar para vocês e usuários da SJKM20 um pouquinho dessa edição pós-fotografia, porque muitas vezes perguntam, mas por que as suas fotos estão tão boas assim? A minha não fica desse jeito. Então, é um pouquinho dessa edição fotográfica que eu falei para vocês anteriormente, utilizando aqui no caso o Lightroom, tá? Um abraço e até mais.